Vamos conversar sobre sonhos agora? Ai, que saudade dele! Não vamos conseguir matar a saudade pessoalmente, mas vamos através do Skype falar com o querido Deni, o esotérico, nosso parceiro. Olá, meu amor, como é que você tá? Bom dia! Oi, Rê. Bom dia. Eu tô já aqui passando vontade com pastel, né? Eu imagino, viu? Eu imagino que você e a galera toda que tá em casa tá passando muita vontade, porque eu vou te falar, viu? É sucesso aqui em São Paulo, é sucesso no Rio, aonde você fizer, né? Aliás, o Deni tá falando diretamente do Rio de Janeiro hoje e vai falar com a gente sobre esses sonhos, né, Deni? Porque é tão interessante a gente entrar nesse universo do que significa um sonho, de repente, que pode trazer uma mensagem de fato pra gente, como interpretar esse sonho, né? E sonhos que muitas vezes podem ser uma premonição. Dentro do xamanismo, tem um significado especial também essa interpretação de sonhos, né, Deni? Porque para o xamanismo, quando a gente sonha, a gente abre um portal para entrar num dos três mundos principais, que seria o mundo inferior, o mundo superior e o mundo do meio. Então, é quando a nossa alma se desliga e ela vai receber mensagens dos nossos guardiões. Então, é super importante a gente entender que quando o corpo relaxa, a nossa alma viaja por aí. E nessa viagem, a gente faz um intercâmbio. Isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. E o mais interessante é que para o xamanismo, os guardiões estão super interessados na nossa vida cotidiana, para que a gente evolua, para que a gente cresça. Então, esses recados, eles costumam vir por sonho para nos ajudar, nos guiar, tanto naquilo que a gente precisa fazer por dentro, quanto por fora também. Legal. Vou fazer o seguinte, ó. Volto já para a gente começar com os atendimentos. Tem muita gente mandando aí sonhos que quer que você dê aí a interpretação especial, inclusive alguns depoimentos também de pessoas que já tiveram sonhos que de fato aconteceram, né? E estão compartilhando essas histórias com a gente, tá bom? Volto já, meu querido. Vamos voltar lá com o Deni. Antes de começar a fazer aqui os pedidos e as perguntas do pessoal de casa, um depoimento chamou a nossa atenção, que foi enviado ontem mesmo pela Denise Marques. E aí eu queria que você também tentasse explicar o que pode ter acontecido com ela aqui nessa situação. Ela, na verdade, a pergunta foi a seguinte: se você já teve algum sonho premonitório, se você sonhou com alguma coisa que de fato veio a acontecer no futuro, né? Ela disse que sim, quando ela era criança. Ela sonhou que o avô dela havia falecido e ela até contou como foi que isso ia acontecer e com quem ele estava. E realmente aconteceu do jeito que ela sonhou. Como é que chama isso? Dentro do xamanismo, a gente pode dizer que foi uma premonição, Deni? Sim, Rê, foi uma premonição. Esses tipos de sonhos, eles são raros, né? Então, não necessariamente quando se sonha com alguém que faz a passagem, ela passou, mas a principal mensagem que o xamanismo traz é a seguinte: a mensagem é sempre para quem sonha, ou seja, não tem necessariamente a ver com o avô, mas a espiritualidade fazendo um chamado para ela dizendo o seguinte: olha, tem muito mais coisas do que você imagina, existe uma correlação entre os mundos e aproveite a presença desse avô. E isso é muito importante, ou seja, quando se tem um sonho premonitório, na nossa linhagem xamânica, isso fala para a pessoa. Então, por exemplo, um recado da espiritualidade para dizer o seguinte: olha, existe, um dia você vai entender. Até porque o tempo, como nós entendemos, né, linear, ele não é assim, está tudo acontecendo o tempo todo agora. Então ela entra numa fenda do tempo, digamos assim, acessa essa informação e volta para dizer o seguinte: olha, provavelmente você tem algo significa viver uma vida, aspas, espiritual, religiosa, mas entender que existe essa correlação. E é impressionante, porque as pessoas e tudo, enfim. E isso também nos dá aquele afago de que as pessoas partem na hora que elas precisam partir. E que, embora seja a única sentença que a gente tem, né, da morte, nós ainda temos muita dificuldade para lidar com isso. Né? Enfim, e para o xamanismo, assim, nada acaba, né? Tá tudo o tempo todo aqui. Uhum. Né? Então, os ancestrais, né, a grande comunidade, o grande clã, ela se junta. Tanto é quando eu falei para você dos mundos, né? Quando a gente fala mundo superior, mundo inferior, mundo do meio, eles são paralelos, eles não têm uma gradação, porque é tudo junto e misturado agora.
Então, assim, uma grande presença de espírito que ela teve e o recado é esse, é aproveitar o quanto a gente puder as pessoas que a gente ama. Tá certo. Quer dizer, então, que essas pessoas estão, de fato, mais conectadas com o plano espiritual e recebem verdadeiras mensagens, né, Dene? Sim, o que dizia o Chico Xavier, por exemplo, é que o telefone bate, toca de lá para cá. Então, tem realmente... foi alguma conexão para ela e o mais importante é o que ela vai fazer com isso, porque o que eu posso garantir é que não tem a ver com o avô, é para ela, é para Denise. Tá bom. Agora, tem mais uma aqui, olha só. A Vânia, ela tá dizendo, deixa eu ver se é isso. Ela tá dizendo que ela sonhou que ela estava casando na igreja, Vânia Regina Conceição Lima. Estava casando na igreja novamente com meu marido. E ela sempre tem sonhos que depois acontecem, como essa semana. Olha que curioso. Meu marido estava trabalhando e sofria um assalto. Ele é militar e de fato aconteceu. Só que foi com o colega de trabalho dele. Sonhei perto das 3 da manhã e imediatamente liguei para ele e tinha acabado de acontecer. Foi um recado também. Foi um recado. Interessante. Quando você começou a falar sobre ela, eu comecei a me conectar aqui. Mas primeiro eu quero dar um recado mais geral. Quando se sonha com algum tipo de ritual, então, por exemplo, pessoas que sonham que estão casando, elas precisam perceber quais são os objetivos de vida dela. Então, por exemplo, ela sonhou que está casando de novo com o mesmo marido, está na hora de refazer aquele estado de espírito do casamento. Né? E isso é uma questão pessoal. Então, sonhou com o marido, mas é para ela o significado. E interessante para ela começar a se conectar com o melhor do esposo. Porque olha que coisa interessante. Quando você começou a falar para mim, e agora vem o significado pessoal, eu a via colocando a mão como se fosse numa lama. Antes de você falar, eu nem sabia que o sonho era ruim, não. Ou seja, ela pode estar se conectando com partes que não são as melhores partes, inclusive do casamento. Então, a grande questão é a seguinte: se eu posso me conectar, que eu me conecte com o melhor. Quais são as melhores oportunidades para o meu esposo, para mim? E fazer mesmo uma mudança, uma virada na estação mental. Legal, bacana. O Fábio está aqui falando também que ele já sonhou com gravidez de amiga. E aí elas aparecem grávidas depois. Lugares que vi em sonhos e depois viajei para eles. A gente pode dizer também que o Fábio tem essa conexão e recebe essas mensagens aí até com uma certa frequência, né? Não foi uma vez só. Sim, tem gente que traz isso com muita força, né? É um compromisso da pessoa. O mais interessante é o seguinte, por exemplo, sonhou que a amiga está grávida. Há de se ter um certinho cuidado na hora que você passa determinadas mensagens. Por quê? Porque você pode criar uma expectativa na pessoa e o mais importante é o seguinte, o que isso quer dizer para ele? Porque a questão de apenas ser verdade é uma parte da história. Agora, por que ele se conecta com isso? O que será que Fábio precisa fazer em relação a esse público? O que esses nascimentos significam para ele? E essa que é a pergunta de $1 milhão, porque o recado é sempre para a gente. Então, a parte lúdica de falar para a amiga, maravilha. Mas o que nascimento tem a ver na vida dele? Porque a gravidez sempre diz o seguinte, olha só, e é o que eu falaria para ele, Fábio, o que tem que nascer na sua vida? Qual o novo projeto? O que tem que brotar? Que está sendo, que o seu subconsciente está mostrando por meio de outras pessoas, algo que é para você. Caramba, alguma coisa tem que nascer na minha vida. E isso está se recorrendo. Então, eu diria que tem algum projeto aí que a espiritualidade está chamando ele para fazer e está dizendo, olha só, preste atenção a isso. Que legal! E é bacana isso, né? Não vir assim com uma resposta pronta, né? Do tipo, sonhar com isso significa aquilo. Mas é o que aquilo está querendo dizer para aquela pessoa dentro do contexto em que ela vive, dentro das coisas que ela está realizando, das pessoas ao redor, né? Isso é muito legal, muito profundo, né? Agora, vamos lá. Se aparecer mais algum aqui de pessoas que realmente tiveram premonições, eu coloco na conversa, mas agora tem perguntas para você. O Marcos de Piracicaba está apavorado. Ele sonhou que os dentes dele começaram a cair facilmente, todos um por um. O mais estranho é que a advogada dele estava presente enquanto ele perdia os dentes. Olha quanta coisa no mesmo sonho. E aí, o que isso pode estar querendo dizer para ele, Dene? Olha, ele pode ficar tranquilo, porque dentes normalmente significam família, então se ele está resolvendo alguma questão de vara de família, faz sentido, né? Os parentes... Mas tem essa crença antiga de que dente significa morte, né? Eu não vejo assim, não.
Então, é uma questão dele saber, por exemplo, como se posiciona com a família. Principalmente isso que me chama a atenção, de todos caírem, porque a nossa dentição representa os nossos familiares. Tanto é que pessoas que têm o dentinho mais separado, normalmente, elas dentro delas internalizaram uma certa distância entre pai e mãe, isso metafisicamente falando. Então, assim, isso é muito importante. Para qualquer pessoa que sonhou com dente, aliás, nosso diretor falou para eu ficar sempre nos significados também mais abertos para a gente poder falar para mais gente. Então, sonhou com dente, primeiro, o sonho nunca é para trazer o mal. Então, isso é muito importante. Se eu estou pior do que antes do sonho, tem alguma coisa errada, porque a vida nos chama para o melhor. Então, mesmo quando é um aviso ou algo assim, a gente tem que perceber qual é a finalidade daquilo. Então, eu diria para ele que é uma insegurança, então ele deve estar passando por alguma questão de insegurança na vida dele muito, muito forte, porque quando você perde os dentes, simbolicamente você fica sem a capacidade de se nutrir. Sim. Então, dente tem muito a ver com mastigação, com a sua força. E quando você está inseguro, isso mostra esses dentes balançando. Então, eu diria para ele apostar na segurança dele e que a bênção dele foi ele estar aqui assistindo a gente no Revista, porque isso vai melhorar. Ah, que bom, que bom. Um beijo, então, para ele. Fique bem, viu, Marcos? E um beijo para toda Piracicaba. Vamos saber que vocês estão aqui com a gente também. A Ana Cristina Oliveira da Silva, ela disse que há uns dias atrás, ela sonhou que levava um tiro na barriga. Ai, horrível, né? Sonho com isso, gente. A gente acorda tão angustiado, né? E aí, no dia seguinte, ela teve uma cólica muito forte, no mesmo lugar onde ela levou o tiro no sonho. Foi uma sensação muito estranha e, ao mesmo tempo, muito real. Do nada, a dor apareceu e, do jeito que ela apareceu, ela sumiu. Gente, eu me arrepiei com esse sonho dela. Eita! O que aconteceu aí com a Ana? O que esse sonho pode estar querendo dizer? E essa questão que ela sentiu fisicamente depois pode estar ligada a isso ou não? O que você sente aí, Dene? Primeiro a gente tem que ler em vários aspectos. Essa questão de você acordar, né, principalmente se ela acordou, por exemplo, estou tendo um pesadelo e acordo, isso é muito significativo. Vou te dar meu depoimento pessoal. Quando eu estou dormindo sobre o braço, ou quando eu tenho que ir ao banheiro ou beber água, eu produzo um pesadelo para acordar. Isso acontece comigo. Muita gente é assim também. Então, às vezes, o corpo está querendo te dar um recado sobre aquilo. Olha, presta atenção a isso aqui. Existe uma segunda leitura também, que é seu próprio sistema de defesa joga para o subconsciente para aquilo não passar para você no campo físico. Então, assim, a gente sempre tem que pensar o seguinte: coincidência é muito difícil de acontecer. Foi uma coincidência. Eu acredito sempre que, mesmo que o cérebro tenha produzido esse conteúdo, por que ele produziu? E você se arrepiar mais ainda. Então, a questão é a gente lembrar que nós somos um conglomerado de forças. Tanto é que existe gravidez psicológica. Mamães que, por exemplo, adotam crianças, é muito comum que elas tenham leite, produzam leite, e isso é totalmente involuntário. Ou seja, você sentir que tomou um tiro e ter uma cólica aí é totalmente plausível. O que eu faria é fortalecer o meu sistema de defesa. Né? Lembrar o seguinte: olha, eu tomei, mas eu estou aqui, é uma cólica. Então eu diria também para ela o seguinte: preste atenção à vida, porque esse sonho me traz muito a impressão de que tem alguma coisa que você está... sabe aquela ameaça que a gente está desqualificando? E que uma coisa pequenininha pode virar um problemão? Às vezes é uma coisa simples. Você fala isso de cólica, às vezes a pessoa está abusando do café. Uma coisa simples. E isso agora não diz nada, mas no momento de mais estresse, isso pode virar uma úlcera, uma gastrite, uma coisa assim. Então nem sempre é algo complexo, mas assim, você teve um recado aí, eu ficaria com o seu arrepiar. Tá. Vamos olhar para onde é que existe essa questão que ela está negligenciando, porque um tiro é uma ameaça. Sim, uma agressão, né? Sem dúvida nenhuma. Uma agressão. Agora tem a Alessandra Paixão de Paula, ela está falando de uma questão aqui que acontece com muitas pessoas, inclusive já aconteceu comigo algumas vezes, e é legal que assim você consegue ajudar bastante gente na pergunta dela também. Ela sempre sonha com parentes falecidos, mas no caso do sonho dela, eles estão só olhando, não dizem nada. Já aconteceu comigo, inclusive com meu pai. Falava nada, quietinho lá no sonho. Eu tentava interagir e não saía uma conversa, ele não falava nada. O que isso pode trazer de mensagem, Dene? Primeiro, seguinte, o nosso cérebro ele precisa continuamente trabalhar com a ideia do luto.
Então, muitas vezes, principalmente quando aquela pessoa que a gente não fala muito, e às vezes o nosso subconsciente as traz, né? A grande questão é a gente pensar o seguinte: todo parente que nos aparece, ele está nos fazendo uma indagação de se nós estamos vivendo a nossa vida com integridade, com plenitude. Então, principalmente quando eles param e olham, na verdade, uma mensagem para dizer o seguinte: quantas partes falecidas estão dentro de você? Por quê? Para quem partiu, a vida já está boa. Eu creio piamente nisso. Ou seja, tá tudo bem para quem já foi, mesmo. A promessa é essa. Agora, quem ficou, muitas vezes, cria uma ligação. Então, a minha sugestão para ela e para as pessoas que estiverem assim é perceber quais são as partes dentro de você que já morreram, que precisam passar por uma transformação. Na verdade, a morte não é nem a palavra, mas é que precisam ser transformadas. Porque a grande questão, Rê, não é a passagem à morte em si, mas é nós carregarmos partes mortas da gente em vida, que é às vezes um relacionamento que já foi, às vezes uma atitude que a gente já deveria ter passado e que a gente não passou. Agora, sempre encontrou um parente, lembre-se, qualquer parente seu, não há possibilidade de ele fazer mal. Né? Tem gente que depois que esquece que aquela pessoa era muito legal, quando ela passou para o plano de lá, parece que ela vira outra coisa. Tem gente que tem medo. Não existe isso. Nós somos uma grande comunidade. Então, assim, encontrou alguém em sonho, agradeça por isso. Tá, né? E outra questão também, eles não precisam da nossa prece, não mesmo. Nós precisamos da luz deles, nós precisamos do apoio ancestral. Então, uma bênção, não tem nada de ruim. Agora, você se imagina o seguinte: para quem está vivo que cabe a missão de continuar aquele parente, ou seja, através do seu sangue correndo nas suas veias, é que aquele ente falecido consegue viver. Então, eu tenho uma responsabilidade grande. Por aqueles que já foram, eu preciso fazer minha vida valer a pena, porque eles precisam de mim para se movimentar. E isso pode ser simbólico, mas é isso. Para você estar aqui, uma série de casais tiveram que se juntar durante gerações para que nós estivéssemos aqui. Então, a vida é preciosíssima e eles nos ajudam a lembrar disso. Maravilha, Dene. Que papo delicioso sempre com você. Tomara que da próxima vez seja pessoalmente. Vamos torcer, né, meu querido? Um grande beijo. Será? E, deixa eu lembrar você de casa que para seguir o Dene nas redes sociais, você vai lá e coloca @meuastro.com.br. Faça como eu, já começa a seguir o Dene, @meuastro.com.br. Obrigada, querido. Até uma próxima. Beijo. O Rê, eu tenho uma... Deixa eu lembrar uma coisa. Obrigada, Rubens, por lembrar. Daqui a pouquinho, você continua com a gente, mas não aqui no Revista. A gente vai fazer uma live com o Dene logo mais, assim que o programa acabar, tá bom? Lá no canal do Revista da Cidade TV, também no Instagram. Então, continua com os atendimentos e o bate-papo por lá, não é isso? Ou é no YouTube? É no Insta, né? É no Faremos Insta. no Instagram. Tá bom. Fechadíssimo? Fechada. Então tá bom, querido. Obrigada. Beijo mais uma vez. Beijo.